queridos alunos, mais uma vez aqui com vocês, professor André Luiz, trazendo alguns conteúdos na área de filosofia, para que a gente possa aí refletir, pensar de forma crítica, aguçada, fazer essa heurística. O que é heurística? Pesquisa, investigação, busca pelo conhecimento. Mas eu quero te convidar, eu preciso fazer esse convite, para que tu fiques aí, ó, concentrado, tá? E aí tenha todo o teu material perto para evitar essa famosa dispersão. E eu queria que você também fizesse um favor para nós, né, da plataforma Gonçalves Dias, fizesse ali uma busca sobre conteúdos ali que lhe interessam, ou até mesmo aquele que você tem curiosidade. Você pode ir no nosso Instagram também, da plataforma Gonçalves Dias. Você pode também no YouTube, tem muita coisa legal lá para você acompanhar. Você que aí faz o terceiro ano, está nesta caminhada para adentrar na universidade, vai dar tudo certo, vamos junto. Nós estamos aqui para isto, tá? Então eu te convido a acompanhar comigo agora um tema muito importante dentro de uma das grandes escolas do conhecimento, que no caso é o empirismo. Bom, é válido que a gente comece falando da seguinte maneira. Nós temos várias escolas da origem do conhecimento. Então, olha só, vamos começar esclarecendo que nós temos as famosas escolas da origem do conhecimento. Origem do conhecimento. Quando a gente aborda essa expressão origem do conhecimento, origem, certo? A epistemologia, ou seja, a parte que fala do conhecimento, ela vai apresentar uma série de possibilidades, ok? Nós temos uma antes do empirismo, que até vai ser concorrente da tradição aí empírica, que é o racionalismo. Nós temos aulas aqui sobre racionalismo, e aí eu peço que você faça uma busca aí, nesta busca possa, obviamente, encontrar. Tá? O racionalismo é uma das primeiras propostas, tá, que foram criadas para tentar dar conta de como o conhecimento se origina. Tá? Nesta relação de conhecimento, ok? Essas escolas, nós temos o racionalismo, certo? Que é uma proposta, e nós temos esta que estamos agora tratando, que é o empirismo. Ok? Bom, o racionalismo, ele concentra o conhecimento na consciência. Ok? Aqui fica essa dica para que a gente sempre identifique a linha racionalista como conhecimento concentrado na consciência. Então, geralmente, quando você pega a tradição racionalista, você está falando naquela grande proposição das famosas ideias inatas. Então, veja só, no caso do nosso racionalismo, certo? Nós temos a consciência, certo? E esta consciência com as ideias inatas. Ok? Bom, e aqui vem a primeira grande diferenciação. Porque no caso das ideias inatas, a gente vai ter de desprezar os sentidos, ou seja, os sentidos eles não vão nos ajudar tanto assim na construção do conhecimento, na construção do saber. Então, olha só, existe na verdade aqui nas ideias inatas uma consideração de que você pode deixar de lado os sentidos, de que você não precisa necessariamente confiar neles. Isso não invalida a existência do mundo fora do sujeito, mas diz que eu não posso crer de forma absoluta naquilo que os sentidos me apresentam. Então, aqui, dentro do racionalismo, existe uma rejeição das ideias que vão ser trazidas pelos sentidos como ideias absolutas. Que fique bem claro. Eu vou ter de desconfiar. Daí alguns filósofos, né, do racionalismo usarem, por exemplo, a dúvida como método. Tem um muito famoso que nós já abordamos aí, tem aula aqui sobre ele. Dá uma busca que você vai encontrar. É só buscar. Faça uma busca, você encontra coisas sobre o racionalismo aqui já na nossa plataforma. Então, veja só, o racionalismo concentrado nas ideias inatas, certo? Ele será o quê? Ele será uma espécie de contraste ao empirismo, porque no empirismo nós temos os sentidos. No caso do racionalismo, nós não podemos confiar nos sentidos. Então, que fique bem claro,
Utilizar as ideias inatas seria não confiar nos sentidos. Ok? O empirismo, ele vai vir justamente na contramão deste processo. Então, veja só, dentro do nosso elemento chamado empirismo, nós já temos o conhecimento vindo a partir dos sentidos. Então, no empirismo, como é que vai ficar? Nós temos o conhecimento, certo? Olha como vai ser um contraste, vindo dos sentidos. Ok? Então, aqui, você percebe que o racionalismo, ele utiliza uma determinada premissa, que são as ideias inatas, e o empirismo, ele vai trazer uma outra premissa, que são as ideias que vêm dos sentidos. E ali forma-se uma oposição, uma espécie de disputa. Uma disputa sadia, né? Vamos entender assim. Quem é que está certo? Será que é o racionalismo? Será que é o empirismo? Aí nós temos vários pensadores que defendem as ideias inatas e o racionalismo. E nós vamos ter vários pensadores que defendem o empirismo, ou seja, o conhecimento vindo dos sentidos. Certo? Dentre os pensadores do empirismo, vamos separar agora o empirismo. Ele é o nosso tema básico. Tá? Este empirismo, que traz as ideias dos sentidos, nós temos um autor muito famoso, certo? Nós precisamos passar primeiro por ele, obviamente, porque ele é imortalizado na história do empirismo, que é Locke. Locke é um dos autores mais famosos da tradição empírica. A tábula rasa, a folha em branco, que nós já temos aqui algumas dicas sobre isso, nós já temos aqui algumas aulas sobre isso, nós já temos aqui informações sobre isso. Então, Locke, ele é por muitos considerado o famoso pai da teoria empirista. É o pai do empirismo. Tá? Enquanto autor do empirismo, ele vai trazer uma compreensão, claro, a partir dos sentidos. Então, Locke se destaca por muitos, e Locke é um ser, né, extremamente invejado dentro da história da filosofia por sua vasta formação. Ele atua na área do direito, ele atua na área da economia, ele atua na área da medicina, tá? Muito importante, um dos caras considerados mais cerebrais, né, da história da humanidade. Então, Locke aparece, só que o nosso amigo Locke, ele utiliza o empirismo, ele utiliza a teoria que ele vai, na verdade, fundamentar dentro do empirismo, com intenções mais políticas. E aí, quando nós estivermos estudando o contratualismo, eu posso mostrar para vocês. Tá? Aqui não é o nosso tema. O Locke, quando ele vai escrever o Tratado acerca do entendimento humano, ele vai utilizar um artifício muito interessante, né, para se contrapor ao absolutismo, e isso sai de dentro da teoria empirista dele. Então, isso delega a teoria lockeana bem mais à política, certo? E aí, muitos autores preferem um segundo filósofo empirista, que para eles é muito interessante também, que é o famoso David Hume, certo? O nosso grande filósofo, professor de filosofia moral, na cidade de Glasgow, na Escócia, tá? O nosso querido amigo David Hume. Tá? David Hume, por muitos, inclusive por filósofos muito famosos, como Kant, por exemplo. Hume é exaltado como grande pensador empirista. O Kant gosta de dizer que Hume acordou ele do sonho dogmático, porque Hume tem uma espécie de ceticismo. E aí nós vamos trabalhar o nosso autor, David Hume, famoso. A primeira expressão sobre o nosso filósofo empirista Hume é justamente esta constituição do ceticismo. Certo? E o que é um ceticismo? O ceticismo é aquela forma de conhecimento. Tá? Nós temos aqui aulas que tratam sobre ceticismo, dogmatismo. Veja que você vai encontrar, faça a busca que você vai ver. Tá? Aqui na plataforma Gonçalves Dias mesmo. Tá bom? O ceticismo é
uma forma de conhecimento em que eu não vou crer totalmente em uma verdade, ou até mesmo de forma absoluta, tá? Eu vou rejeitar a verdade. Então, Hume, ele tem uma grande dúvida, ele lança uma grande dúvida a respeito da possibilidade do conhecimento ser realmente possível, comprovado e metodologicamente correto. Tá? Então, Hume ele lança, né, bases para que exista uma grande desconfiança em relação à produção do conhecimento até ele que foi e que chegou e que está, na verdade, propagado. Hume ele traz uma espécie de grande ceticismo, uma espécie de grande desconfiança, tá? Então esse ceticismo aqui, olha, será uma desconfiança em relação, obviamente, tá? A possibilidade, ok, de construirmos um conhecimento, olha, construirmos um conhecimento absoluto. Bom, é muito comum grandes filósofos, grandes pensadores, tentarem buscar aquilo que nós entendemos como o conhecimento indubitável, ou seja, sem nenhuma dúvida, o conhecimento absoluto, o conhecimento máximo, aquele exato, comprovado, certo? Olha, a ciência trabalhou muito nessa área, a própria filosofia também tem alguns elementos dentro deste processo. Mas o nosso amigo Hume, ele vai jogar aqui uma séria desconfiança sobre essa possibilidade. Será que nós vamos realmente alcançar este conhecimento? Será que nós temos possibilidade de chegar até ele? Será que ele realmente vai ser um alvo que eu vou conseguir acertar? E aí, dentro deste ceticismo, dentro desta desconfiança, ele vai analisar duas grandes estruturas que constituem a própria filosofia. A famosa teoria da causalidade, ok? Esta teoria da causalidade de origem até aristotélica, e aí o Hume ele vai analisar essa teoria da causalidade, ele vai, dentro do seu estudo, se contrapor a ela, então ele vai criar uma crítica muito forte à causalidade. Certo? Com a sua crítica à causalidade, ele já começa a estabelecer as suas bases para esta desconfiança em relação à possibilidade de um conhecimento absoluto. Então, a relação de causa e efeito, que é antiquíssima dentro da filosofia, que remonta até até as grandes considerações de Aristóteles, Hume vai conseguir criar um abalo fortíssimo a esta teoria e até deixá-la em maus lençóis, de forma que muitos duvidem dela. Então ele vai criar uma crítica. Hume, né? Ele cria uma crítica forte. Tá? Ele cria uma crítica fortíssima a esta teoria chamada teoria da causalidade. Ela não é um fato, segundo Hume. Eu não tenho como sustentá-la de forma exata. Tá? Ela não é necessária. Ela não tem aqueles elementos que possam comprovar a sua necessidade absoluta. Então, Hume ele joga ali um nevoeiro sobre esta teoria da causalidade. E isso abala, isso cria uma desconfiança sobre essa produção do conhecimento, sobre o alcance deste conhecimento, sobre a condição de você estar direcionado a este conhecimento absoluto. Ora, se eu não tenho uma causalidade segura, eu não posso estabelecer nenhuma relação de necessidade entre aquilo que é feito e aquilo que vai ser gerado a partir do que é feito. Okay? Ali cria-se um abalo no raciocínio, a partir de que toda causa gera sempre o mesmo efeito. Tá? E um detalhe importante é que Hume ele consegue também chegar a esta oposição, a esta crítica à causalidade, dentro das suas
né? Grandes teorias também da moralidade. Como eu falei a vocês, ele é professor de filosofia moral. E ele percebe que dentro dos conceitos de moralidade, dentro do uso da moralidade, dentro do raciocínio a partir da moralidade, a causalidade ela não vai funcionar tão bem. Então ela não dá para ser aplicada de forma universal. Ok? Mas ele não para aí. Com a sua crítica à causalidade, ele também vai pegar o método indutivo. Claro que ele é um empirista, então ele usa o método indutivo. Ele também vai fazer uma análise do método indutivo. E nesta análise do método indutivo, ele também vai criar um forte abalo à possibilidade deste método sustentar um conhecimento. Então ele vai também, olha, elaborar uma crítica. O nosso querido amigo Hume, ele vai, olha, também criar uma crítica, né, ao método indutivo. Ele cria uma crítica ao método indutivo. E isto aqui é fundamental. Por quê? Porque o método é o grande tema da filosofia moderna. O método, o caminho que o conhecimento deve tomar para produzir este grande fundamento do conhecimento absoluto, o método, o caminho que o conhecimento precisa percorrer, o método, o caminho que eu devo me direcionar a construir este conhecimento absoluto, Hume vai criar uma crítica muito forte a ele e jogar também uma desconfiança, tá, extrema em relação à possibilidade deste método realmente funcionar. E aí, olha só, ele vai trazer a indução, olha, a indução como uma generalização absurda. A indução, na consideração de Hume, é uma generalização absurda. Perfeito? Olha aqui. E aí, claro, a conclusão da indução, como generalização absurda, me traz uma dúvida muito grande, me traz uma indagação muito grande, me traz uma desconfiança muito grande, tá, sobre a produtividade deste método. Se a conclusão já extrapola, já exagera, generalização absurda, como é que eu devo confiar naquilo que é produzido por este método indutivo? Então, eu não terei como dar confiança total a isto. Eu preciso reelaborar este processo, reconstruir, trazê-lo de uma outra maneira, portanto. E aí, então, vai ficar, professor, mas ele invalida o conhecimento todo? Bom, no conhecimento todo necessariamente não, tá? Mas as bases do conhecimento que eram tanto elogiadas na época, ele vai criar uma grande desconfiança sobre elas. Inclusive, ele vai dizer que o conhecimento, e aqui é importante para a gente, que o conhecimento é fruto do hábito e não do método e nem da causalidade. O conhecimento é fruto, certo, do hábito, ok? A constância de eventos, a repetição destes eventos é que, na verdade, vão criar, tá, possibilidade de você fazer afirmações. Não é o método, muito menos a causalidade, que, na verdade, fundamentam as afirmações da ciência, do conhecimento filosófico e do conhecimento em geral, certo? Aqui você percebe, então, que o ceticismo dele é instaurado, que a desconfiança que ele joga sobre a causalidade, que a desconfiança que ele joga sobre o método, acaba trazendo um novo fundamento para o conhecimento, que é o hábito, e não mais algo tão absoluto, algo tão denso, algo tão basilar, como a própria causalidade, ou o método científico, ou o método que eu uso na filosofia, que foi tão buscado, tão tematizado pelos primeiros filósofos da modernidade, tá? Mas veja só, nós podemos continuar esse conteúdo depois, tem mais água para passar debaixo dessa ponte, e aí eu te convido a continuar conosco. Fica aqui o forte abraço do professor André,
Fique conosco, fique em casa, proteja todo mundo, se proteja, proteção, mas fique estudando também. Forte abraço. Um abraço.